lindos, lindos, lindas! Bom, primeiramente, né, meu nome é Grace, eu estou Grace nessa existência e, bom, é um vídeo bem amador, então eu estou em casa e sem microfone, então vai sair cachorro latindo, vai sair, né, de tudo esse vídeo, mas tudo bem. Estou gravando, tentem levar o conteúdo, né, e não os erros de gravação. Primeiramente eu vim hoje falar sobre minha experiência com a ayahuasca, né? Eu já fiz experiência com ayahuasca, com rapé, com a medicina do cacau, então tenho uma vivência bem legal com as sagradas medicinas e estou gravando para que vocês tirem suas dúvidas, assim como eu tirei quando eu fui para minha primeira experiência. Eu quero que vocês saibam primeiramente que nenhum vídeo que vocês veem na internet, nenhuma matéria, nada será capaz de descrever aquilo que vocês vão passar na sua experiência, aquilo que vocês vão viver na sua vivência, né, no seu momento. Primeiramente, quero que vocês saibam por que eu fui atrás da ayahuasca. Eu tinha procurado tudo o que vocês imaginar nessa vida, né? Religiões, igrejas, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, tudo. E nada fazia eu melhorar. E eu comecei a pensar, tem alguma coisa de errado comigo, porque eu não consigo me encontrar. Pessoas vão em igrejas, pessoas vão em médicos, pessoas tomam remédios e se encontram e melhoram e eu não consigo descobrir o que eu tenho. Eu já fiz tudo isso e pra mim nada melhorava. Eu chegava a mentir pras pessoas e falava que algo estava acontecendo, porque eu já tava de saco cheio de todo mundo tentar, né? Porque todo mundo tentava, graças a Deus, né? Eu sempre tive muitas pessoas tentando me ajudar, mas eu não me sentia melhor. Eu não me encontrava em lugar nenhum, assim, nesse mundo. Eu me achava assim, falava, gente, eu acho que... Eu chegava a falar que eu tinha sido... Eu falava, gente, eu acho que Deus errou quando me mandou pra cá. Eu fui um erro, não era pra eu ter vindo, porque eu não via sentido em estar aqui nessa terra. Eu não sabia o motivo de eu estar aqui. E eu comecei com essa vivência, comecei a procurar, né? Eu nunca, assim, deixei de ir atrás, né? Eu sempre procurei saber outros caminhos, eu sempre tive a mente muito aberta e sempre procurei muito. E em um desses caminhos me apareceu, depois de uma longa jornada, né? Me apareceu as cerimônias de ayahuasca, que uma terapeuta que eu procurei fazia, né, o uso da Sagrada Medicina e ela contava como que a vida dela tinha mudado através dessa medicina. E eu comecei a despertar o meu interesse, eu, curiosa que sou, né, no começo foi mais por curiosidade mesmo, foi que negócio é esse, né, que transforma tanto a vida das pessoas. Comecei a pesquisar e vi que era uma coisa diferente daquilo tudo que eu já tinha feito, né? Mas como a internet é muito bom, mas às vezes não, eu comecei a achar algumas coisas assim que eu comecei a ficar um pouco assustada, né, com a ayahuasca, porque falava de pessoas que ficavam em transe, né, e você sai ali, né, e muita gente tem preconceito, confunde com drogas alucinógenas, né, e a ayahuasca não é alucinógena, ela é enteógena, né, então você sabe o que está acontecendo ali. Mas eu falei, quer saber do negócio? Eu vou tentar, né? Mas eu fiquei 2 anos pesquisando a ayahuasca para eu poder fazer a cerimônia. 2 anos inteiros. Até que eu decidi, eu falei, não, agora eu estou com coragem suficiente. Na verdade, assim, eu cheguei no fundo do poço e eu falei assim, não tem mais jeito, eu tenho que tentar alguma coisa que seja um choque de realidade. E aí eu falei, não, agora eu vou. Mas na minha região, eu moro no Paraná, eu não encontrava, assim, eu não encontrava ninguém que eu sentisse confiança em fazer. E aí eu encontrei um pessoal em Florianópolis, né, que fazia o cerimônia e eu senti muita certeza neles, assim, muita confiança, vi que eles tratavam com respeito, né, eu acho que isso é o mais importante em qualquer coisa que você for procurar, né, o respeito. E eu falei, eu vou pegar minhas coisas e vou ir lá pra Florianópolis, né? E aí, quando eu tava procurando uma dessas vivências, eu encontrei um grupo aqui pertinho de mim
foi assim, foi mágico, assim, a medicina tava me procurando também, porque apareceu por um acaso, assim, nessas propagandas do Instagram, e apareceu lá pra mim que teria cerimônia, assim, eu ia viajar pra Florianópolis, acho que no mês de fevereiro, apareceu que ia ter essa cerimônia em janeiro, na minha região, e eu falei, quer saber de uma coisa, eu vou pagar isso aqui e vou ir, né, e daí que seja feita a vontade da Sagrada Medicina. E eu peguei e paguei, né, o valor de troca. Por que paga? Se é um negócio natural, se é coisa que a natureza dá pra nós e se eles são tão espiritualistas assim. Paga porque eles trazem pessoas de fora, porque eles gastam tempo deles, porque eles fornecem o local deles. Então eu paguei com o maior gosto do mundo e eu acho que todo mundo tem que pagar sim pra fazer. E aí falei, vou ir, né? Aí peguei, fui sozinha. Fui tava com muito medo, gente, muito, mas muito medo mesmo. Você vai, nossa, você é tão corajosa, você foi sozinha. Eu morrendo de medo, eu chegava a tremer minhas pernas, assim, sabe, pra ir. Mas fui. Falei, tô indo, vou pra uma cerimônia indígena, era com os índios, a primeira vez que eu fui foi com os índios da tribo Yanauá, no espaço Terra Zen. Gratidão por esse lugar maravilhoso e pela entrega deles, né? Pela tribo Yanauá, pela Pajé Washi, né? E fui e falei assim, vou ir sim. Falei pra minha família, eu vou ir pro encontro de índio e eu tô indo. É hoje. Foi mais ou menos isso. E minha família sempre apoiou, assim, eles sempre quiseram que eu melhorasse, né? Porque eu tava muito mal, tava no fundo do poço, uma depressão profunda, já tinha emagrecido muito e tava bem péssima mesmo. Então eu fui. E chegando lá, bom, como é lá, né, a parte física, né? A gente fica sentadinho em uma roda com algumas pessoas, em torno de 20 pessoas, mais o pessoal ali, os guardiões, as pessoas que vão cuidar da gente e mais a pessoa que vai fazer a cerimônia. A gente fica sentadinho, a gente leva colchonete, coberta, uma almofadinha, tem uma almofadinha para você sentar, tem algumas, igual tá aqui assim, esse fundo, né, um altar, tem um altarzinho com velas, com coisas indígenas e uma fogueira no meio, né, e ali você fica mentalizando, né, antes de começar a cerimônia, o porquê que você veio, o que cura você busca ali com a medicina. Sabe, eu acho que é muito importante que você nunca vá por curiosidade, você vá porque tem um propósito. Eu sempre falava assim, eu estou aqui porque eu quero saber o rumo da minha vida, o que fazer da minha vida, eu já não sei mais o que fazer. Eu estava a ponto de tentar suicídio assim, semanalmente, porque eu não sabia mais o que fazer, eu estava perdida, eu estava totalmente sem rumo, sem direção, sofrendo em todos os campos da minha vida. Eu havia perdido muita coisa, muitas pessoas, e eu tava sofrendo muito, muito mesmo, assim, eu não tava conseguindo lidar com essas percas, né? Eu não sabia por que essas pessoas tinham saído da minha vida. E aí, eu peguei e aí a gente fica lá nessa rodinha, aí a pajé começou, deu início à cerimônia, pessoal muito lindo, muito acolhedor, assim, eu senti uma paz tremenda. Eu já tinha, inclusive, importante dizer, eu havia ficado sabendo de um lugar que fazia, também não vou citar o nome, mas eu não senti confiança neste lugar, eu fiquei com muito medo de ir e eu não senti no meu coração que eu deveria ir. Então eu acho que você tem que pesquisar bem pra ir num lugar de confiança, porque querendo ou não, você vai ficar dependente de alguém sim. Por mais que você saiba o que está acontecendo, você precisa ir num lugar que seja de confiança, primeiramente. Isso é o mais importante. E que trate com respeito à Sagrada Medicina. E eu falei, quem melhor para tratar com respeito do que os próprios índios? Gente, que barulhão. Bom, eu fiquei mentalizando ali, eu olhava aquelas pessoas e eu já comecei, falei, meu pai amado, né, que loucura que eu tô fazendo, o que vai acontecer comigo aqui, né, que brisa que vai ter aqui, né, e fiquei ali. E daí, rapidamente ela já deu início, era umas 7h30, 8 horas por aí, ela já falou, né, que cada um ia tomar a sua dose,
e esperar um pouco, se não fizesse efeito ou passasse muito rápido, você poderia tomar a segunda dose um pouquinho menor. E aí começou, eu fui lá, né, aí é um tanto assim, mais ou menos, a bebida, um copinho assim. É horrível, o gosto é bem ruim, assim, eu achei bem forte, né, tanto que algumas pessoas até comem uma frutinha junto pra descer, porque é bem forte mesmo. Mas eu ponhei lá e bebi de uma vez, né, falei, seja o que Deus quiser. Eu sentei lá no meu lugarzinho e a princípio não tava acontecendo nada, assim, eu tava muito bem. Eu falei, gente, esse negócio não vai ter efeito em mim, né. E eu comecei a ver o povo tudo deitando, algumas pessoas já meio grog, digamos assim, meio que saindo assim de si. E eu tava super bem, assim, tava sentindo nada, tava lá olhando, e aí começou aqueles cantos, né, com cantos indígenas mesmo. E eu lembro que a pajé falou assim, preste atenção no canto, deixe os cantos tocar em você. E eu comecei a prestar atenção. E aí, gente, eu comecei a ver umas imagens muito doidas, assim, umas imagens psicodélicas, tipo isso aqui, ó, que tá aqui atrás, assim, ó. Eu vi umas imagens assim, aí eu comecei, né, a fazer assim. Falei, gente, que loucura é essa, né? Eu falei, eu não vim aqui pra me drogar, ó a minha cabeça, né? Eu não vim aqui pra ficar drogada, não. Eu vim aqui pra ver espiritualidade, pra me encontrar, pra ver meu eu, né? E aí, o baque veio com tudo, né? Aí eu comecei a sentir a força, né? A força é aquele momento em que você realmente vai, né? Vai que agora é a hora. E aí eu comecei a ter um sofrimento muito grande, gente, muito grande mesmo, assim. Eu via toda a minha história de vida. Olha, é uma coisa que cada um vai ter a sua vivência. Cada um vai viver de um jeito. Tem até um ditado que diz assim: a ayahuasca é para todos, mas nem todos são para a ayahuasca. Por quê? Porque as visões que você vai ter são muito fortes e como você vai lidar com aquilo vai depender de você. Vai depender do que você vai fazer dali pra frente, não o que você fez até ali. Então, eu vi toda a minha vida, toda a minha trajetória de vida e doeu muito porque eu tive uma trajetória de vida bem difícil mesmo. E eu via tudo aquilo, eu via toda a dor que eu havia causado às pessoas, eu sentia a dor que eu tinha causado às pessoas, vocês veem só. Eu vi um ex meu, inclusive, não era nem namorado, uma pessoa que eu saía, né? E eu vi essa pessoa sofrendo muito por mim, assim, um sofrimento profundo por mim. E eu sentia toda a dor que eu havia causado naquela pessoa. E aí me falava muito, a voz do Grande Espírito me falava assim, como a gente é responsável, né, por tudo que acontece, né, pelas pessoas à nossa volta e pela gente mesma. Então a gente tem que tomar cuidado com quem a gente se envolve, com o sentimento que a gente despede das pessoas. Tudo a gente é responsável, né? E depois de todo esse momento de peia, né, que a peia é aquele momento, é processo evolutivo, né? Então é todo um momento de dor mesmo, você não vai lá pra ayahuasca fazer carinho em você, né, e te falar, ai filha, é por aqui, por aqui, por aqui, né, não, você vai pra viver a sua dor, viver a sua experiência, e depois sim, depois de tudo isso, eu comecei a ter um momento muito lindo de encontro espiritual, com a minha espiritualidade mesmo, com o meu eu, e ali eu fui obtendo respostas de tudo que eu tinha que fazer na minha vida e tendo uma clara evidência muito grande de respostas assim do que iria acontecer se eu seguisse tais caminhos. Então, era mais ou menos assim, se você fizer isto, que é o seu propósito, que é o que você tem que fazer, você terá isso, isso, isso na sua vida. Já se você fizer isto, seu caminho será assim, assim, assado. Então, eram umas coisas assim muito claras. Você não pensa assim, ai, mas parece que é coisa da minha cabeça. Não é isso, gente. É uma coisa assim... Eu fico até emocionado porque é uma coisa que só quem vive sabe. Que eu falo que quem toma ayahuasca, as pessoas olham pra gente e pensam que a gente ficou até meio bobo, né? Porque você entende muito bem a vida, você vê que nós aqui não somos absolutamente nada nesse mundo, somos um grãozinho de areia, mas que esse grãozinho de areia é capaz de fazer coisas extremamente grandes e que você não precisa fazer coisas grandes por um planeta inteiro. Uma única pessoa que você fizer algo grande na vida dela, como um sorriso de bom dia,
como ajudar a atravessar uma rua, tudo isso conta pontos realmente, né? Tudo isso vai ser te gratificado, né? Tudo volta pra gente mesmo. E eu via também, uma outra coisa importante é você fazer a dieta certinho. Primeira vez que eu fui, eu não fiz a dieta, então eu comi carne e eu bebi bebida alcoólica um dia antes da minha consagração. E eu senti isso muito, assim, muito forte. Então, todos esses animais que eu tinha comido, eu sentia eles me comendo assim mesmo, eles andando em mim, assim, sobre os meus olhos, né? Eu sentia aquilo, foi horrível, assim. E eu vi como que é horrível a gente fazer mal aos animaizinhos, né? Porque o negócio vem com força, né? Infelizmente, eu não consegui virar vegetariana. Me sinto muito pesada por isso, porque eu vi como é sofrido para eles, né? Para a natureza, né? A natureza já nos dá alimentação, a gente não precisava fazer isso, né? A gente faz por ego, por querer satisfazer o corpo, né? E eu vi, assim, as coisas muito claras, coisas muito bonitas, coisas muito terríveis também, mas que foi preciso para abandonar esse meu ego, entender que isso aqui é só um corpo, é só uma pele que eu estou usando e que um dia eu vou para um plano muito mais lindo, muito melhor do que isso aqui é só uma fase, que a gente tem que tentar evoluir o máximo que a gente puder e evoluir o máximo de pessoas que a gente puder para que a gente tenha uma vida mais tranquila, uma passagem mais feliz e que a gente, o mais rápido possível, a gente encontre com essa espiritualidade amiga. E foi muito bonito mesmo. Eu tive um encontro com uma pessoa, assim, que eu tinha uma mágoa muito, muito forte, assim, uma mágoa que não me permitia viver, assim, que é uma pessoa próxima e eu não conseguia viver com essa mágoa que eu tinha. E eu perdoei essa pessoa como eu jamais perdoaria se eu estivesse em qualquer outra situação. Só a ayahuasca me permitiu dar esse perdão e entender o porquê eu tinha que perdoar essa pessoa. Porque eu não entendia. Eu falava, vou perdoar pra quê? Se ela não merece meu perdão. E eu entendi que merecia sim, que todo mundo merece nosso perdão, que todo mundo erra, inclusive eu errei muito na minha vida e tudo que eu passei foi porque eu mesma procurei pra mim, né? Então, se você tem a oportunidade, faça, né? Eu acho que todo mundo tem que se encontrar, mas se prepare antes, não vá simplesmente, vou fazer, vou lá na loucura e vou lá fazer. Não, se prepare, entenda o porquê, o que eu quero buscar nessa cerimônia de ayahuasca ou em qualquer outra cerimônia das Sagradas Medicinas da Floresta, né? Eu já fiz uso de algumas medicinas e todas eu obtive respostas muito lindas. Aí você vai expurgar, né? Também esqueci de falar sobre isso. Expurga de várias maneiras, no vômito, na urina, até nas fezes, né? Eu vomitei muito, 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 muito mesmo. Assim, cada vômito que eu dava parecia que tava saindo todos os meus órgãos, gente, de verdade. É um vômito que eu nunca tive na minha vida. Sabe, a sua pior ressaca que você teve na sua vida de vômito é 10 vezes mais. Então eu vomitei tudo. Durante esse vômito, você vai tendo visões de tudo aquilo que você tem que deixar, abandonar nessa vida e tudo aquilo que você tem que permitir acontecer. E aí eu deixei essas visões saindo, 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 né, até encontrar o meu momento de paz. E depois, né, você começa a voltar. A impressão que dá é que você nunca mais vai voltar ao normal. Parece que você vai ficar doidinha, assim, né? Daí eu lembro que a minha guardiã lindíssima, perfeita, que eu amo, falou pra mim, eu falava, eu vou morrer, né? Porque eu via como que a gente... Eu falava direto que eu queria morrer, aí depois, na hora que eu tava morrendo, eu não queria morrer mais, né? E ela falava pra mim assim, você vai renascer, pra vocês verem que a gente lembra tudo depois, viu? Você não fica fora de órbita, não. E ela falava pra mim, você vai renascer pra uma vida muito melhor. E realmente, gente, eu nunca mais fui, desde a minha primeira consagração, em 2020, comecinho de 2020, eu nunca mais fui a mesma pessoa, assim. Eu me tornei uma pessoa muito mais calma, uma pessoa que consegue dormir, porque eu não dormia. Eu passava até mais de uma noite inteira sem conseguir dormir, assim, dormindo meia hora, 40 minutos. Hoje eu durmo, posso deitar na minha caminha e dormir. Eu sinto uma pessoa assim que entende melhor a vida.
eu encontrei o meu propósito, porque eu estou aqui. Tudo isso porque a Ayahuasca me mostrou de uma forma muito linda, de uma forma dolorosa sim, mas que foi preciso pra mim. E depois, né, de feito tudo isso, aí você começa a voltar a si, né? Você começa... Só que a partir do momento que você volta a si, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. É uma coisa muito linda e você começa a ver o mundo com muito mais amor, ver as pessoas com mais amor. Você começa a ver todo mundo muito lindo, assim, é uma coisa muito diferente. Você vê beleza nas pessoas, você vê que a beleza tá muito mais aqui do que aqui, né? Você se dá valor ao seu corpo, que isso aqui é um templo sagrado que foi te dado para que você cuide nesta vida. Então você começa a se cuidar melhor, o amor próprio aumenta muito. Então se você tem problemas de autoestima, se você tem problemas de se sentir inferior às pessoas, leve isso pra Ayahuasca que você vai se sentir muito melhor. Eu tinha muito isso e eu me senti muito melhor. Então façam a experiência. E depois que a gente volta, né, a gente volta assim, você começa a ver até as cores das coisas, a cor do céu, a cor da natureza, das árvores, parece que tudo se torna mais lindo. E vale a pena. Façam um encontro, né, e depois que acaba, aí a gente termina com um rezo e alguns cantos e você... Ai, gente, é bom demais, vocês têm que fazer. Façam, me contem a experiência, se preparem, continuem vendo vídeos de pessoas que fizeram, que levaram a sério mesmo, não pessoas que foram para brincar, pessoas que foram só por curiosidade, né? Pessoas que foram até para tirar sarro da gente que faz uso, né? Então, levem muito a sério esse momento. E depois me contem aqui como foi a experiência de vocês. Se vocês têm alguma dúvida também, me mandem no meu Instagram, @GraceKellyPinheiro, que eu vou deixar aqui no final, na descrição do vídeo. Mandem suas dúvidas para mim. Ou alguma curiosidade que vocês tenham com a Sagrada Medicina. Ou me contem os seus relatos, né? Como foi, o que melhorou na sua vida. Como se você tem dificuldade para lidar também com as visões que você teve, porque são visões muito fortes, né? Às vezes a gente volta meio impactado, meio com dor, né, ainda. Se você tá tendo dificuldade de entender, me manda, né, que a gente pode conversar, trocar experiências e eu vou crescer com você e você crescer comigo. E eu espero que tenha esclarecido algumas coisas para vocês e que vocês sejam muito felizes, respeitem e entendam que a floresta, a natureza, ela dá a nós tudo que nós precisamos, toda a cura que a gente precisa. Então, aceitem com o coração aberto, com alegria, com certeza e fé de que o grande Espírito quer falar com você e tá te chamando aí. Se você chegou até esse vídeo é porque eu tenho certeza que tá te chamando e só tá esperando você vir. Então vá na certeza de que isso vai ser bom pra você. Então, e me conte depois. Arro! Um beijo!